Muito boa tarde, amigos do esporte. Você que acompanha a gente nesse nosso primeiro programa do ano. Portanto, feliz 2013 para você que acompanha aqui as emoções do esporte no Canal 9. No destaque de hoje, vamos falar sobre a Copa do Mundo, até porque esse ano teremos a Copa das Confederações, o ano que vem, Copa do Mundo. Vamos bater um papo com o Dr. Luiz Moreira, ele que viu a última Copa que teve no Brasil, 1950, acompanhou tudo de perto, esteve lá no Maracanã e viu a emoção dos brasileiros e a alegria dos uruguaios, aonde a seleção brasileira perdeu. Essas e outras informações, a história da Copa do Mundo, a expectativa para os jogos também aqui do Brasil, de volta à Copa do Mundo, essas e outras informações você acompanha daqui a pouco aqui no Canal 9. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. A violência contra a mulher vai além das agressões físicas praticadas na maioria dos casos por seus parceiros. As ameaças, o constrangimento, o sofrimento físico, moral, sexual, psicológico e econômico também são formas graves de violência que deixam marcas profundas e precisam ser denunciadas. Se você é vítima ou conhece alguém, não tenha medo. Denuncie. Ligue 180 ou procure a Delegacia de Grupos Vulneráveis. Violência contra a mulher. Quanto mais você esconde, mais a violência cresce. Muito bem, estamos de volta aqui no Canal 9, falando da Copa do Mundo, até porque esse ano é ano de Copa das Confederações. Eu tenho aqui como convidado o Dr. Luiz Moreira, o diretor-presidente aqui do Canal 9, e apresenta o programa Encontro Marcado. E agora ele está tendo um encontro marcado comigo aqui. Vamos falar sobre a Copa do Mundo, expectativa. Dr. Luiz, seja bem-vindo, feliz 2013. Paulo, muito obrigado por essa oportunidade, porque hoje eu saí de entrevistador para entrevistado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a satisfação de estar com você nesse programa, a Turma da Bola, que está tendo uma audiência muito favorável e não poderia deixar de ser pela forma como você vem conduzindo esse programa. Você teve um grande mérito, Paulo, que eu quero de público dizer desse mérito, é que você não se prendeu exatamente só no profissionalismo. Você trouxe o esporte amador para que todo mundo, todos os nossos telespectadores, pudessem conhecer a grandeza do esporte amador. E que esse esporte amador não tinha oportunidades, era muito difícil, né? E como você não, você tem dado em toda a categoria, toda a modalidade de esporte, você tem trazido aqui. E com isso, eu quero lhe parabenizar por esse fato. Obrigado, doutor Luiz. Eu acho assim, a gente precisa, não só de Bahia e Vitória, não só de futebol, que circula na Bahia. Então, tem que ter visibilidade, a nossa proposta é essa, e a gente teve o apoio da direção do senhor, que a gente pudesse implantar essa filosofia, né? De também dar destaque e visibilidade a outros esportes, né? Claro. Dando oportunidade para aparecer, para divulgar, e graças a Deus hoje a gente acaba sendo referência hoje, já é o único veículo de comunicação em televisão que dá o espaço ao esporte amador, o esporte olímpico, e alguns outros falam esporte de quadra, e a gente tem também cobrado, né? A gente cobra bastante, até porque esses atletas precisam de um apoio e de uma visibilidade maior. Eu acho que esse programa, como você tem colocado, isso acho que induz as pessoas, as autoridades, enfim, todos aqueles responsáveis que poderão dar sua contribuição, não é?
e com isso desperta aquele interesse de colaborar para isso, né? Doutor Luiz, o senhor viveu as emoções, né? A gente já conversava há muitos anos, né? Nas viagens que a gente fazia para o interior, para Utinga, a gente conversava e eu sempre fiquei encantado com as suas histórias, falando a respeito da Copa do Mundo de 1950, que o senhor viveu as emoções, o senhor é uma testemunha viva do que passou o torcedor. A gente geralmente tem as imagens de jogadores, mas de pouco do espectador que esteve presente lá, o que viveu aquele calor de um Maracanã lotado. E o que aprendemos, doutor Luiz, com aquela derrota na final contra o Uruguai? Quando você fala daquelas imagens, elas nunca, digamos assim, representam a imagem do sofrimento. É isso, é justamente essa ideia que a gente tem, que é saber da imagem e o que o senhor vai poder relatar para a gente. Mas antes, só para reviver um pouquinho a memória, com a narração de Antônio Cordeiro, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a gente agradece aqui o pessoal da Rádio Cultura, que nos cedeu um documentário a respeito da Copa do Mundo de 1950, e a gente vai falar. Vamos ouvir primeiro como é que foi o sentimento no campo, no estádio do Maracanã em 1950. E depois a gente vai fazer o que pouca televisão brasileira faz, é ouvir quem estava lá nas arquibancadas vivendo as emoções. Vamos acompanhar aí esse documentário, a Rádio Nacional com a narração do Antônio Cordeiro. A gente vai ouvir os personagens, os jogadores, quem viveu as emoções tanto do Brasil como do Uruguai. E você agora acompanha, a gente vai bater no papo aqui com o Dr. Luiz Moreira e sabendo dele o que é que aconteceu com a torcida brasileira. Do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro neste primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e ataque uruguai. Movimentou Ademir para Jair. Jair atrasou para a bola na frente para Zizinho. A emoção contida na voz do locutor Antônio Cordeiro se multiplicava pelas 200 mil pessoas que estavam no estádio municipal do Maracanã. A multidão, à espera de mais um baile de bola, se entusiasmava com a seleção que encurralava o Uruguai desde o início do jogo. O centroavante Ademir, o artilheiro do Brasil, era o temor do goleiro Roque Máspoli. Mas a torcida aflita viu o primeiro tempo passar sem que a seleção brasileira marcasse um gol. Aos 2 minutos do segundo tempo, porém, todo o Brasil gritou gol junto com Antônio Cordeiro. Gol! Gol brasileiro! Eles estavam com medo de levar uma goleada. Isso o Dúlio Baiano me contou para mim depois. Inclusive ele pegou aquele jornal, né? Ele pegou aquele jornal na véspera do jogo, saiu aquela fotografia com o Brasil campeão do mundo, já está assim no jornal desse do Rio. Ele para o jogo entregou um a cada um. Assim, já ganharam de 6, de 7. Nós não vamos fazer esse papelão, nós não vamos ser goleados. Era o único que eu sei dele. A única preocupação dele é não ser goleado. Isso ele fala com a gente até hoje, pô. Nós somos amigos até hoje. E chegou lá, quando nós fizemos o gol, nosso time acabou. Sabe o que é dar um banho de gelo? O que aconteceu? Não sei. E até hoje eu não sei. Isso eu não sei te explicar. Que eu corri como louco e sentia que do seio, o time tinha parado. A vitória era bem mais do que o Brasil precisava para ser o campeão do mundo. Talvez tenha sido por isso que os nossos jogadores pararam em campo. Daí em diante, a garra uruguaia se materializou no capitão Obdúlio Varela e a alma celeste pairou soberana sobre o Maracanã. Apático, o time brasileiro assistiu o Uruguai realizar por várias vezes uma jogada mortal,
o lançamento para o veloz Ponta Didia. Não vamos dizer que houve falha, houve uma desatenção, porque nós deveríamos concentrar exatamente para evitar essa jogada. E não houve essa preocupação de parar essa jogada que eles faziam pela direita. Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Thiatino! Mas naquele domingo de julho, nem o técnico Flávio Costa e nem os jogadores mais experientes souberam antever a desgraça anunciada e mudar o rumo da história. Faltavam apenas 11 minutos para o jogo terminar. El gol fue partir de acá, de esta parte, más o menos una jugada con el compañero mío Julio Pérez. Yo fui un poco en diagonal hacia el arco, y Barbosa creyó que se abrió el arco creyendo que yo iba a hacer el centro, como la jugada del primer gol fue idéntica. Entonces cuando vi que él me dejó un espacio, se abrió, entonces fue cuando tiré y ese gol entró justo contra el palo. Quando ele percebeu que alguém e que eu tinha saído também para cortar o centro, ele chutou a bola para gol para desencargo de consciência. E no caso ele foi mais esperto e tentou uma coisa impossível e que deu certo. Quer dizer, ele pensou errado e deu certo. Eu pensei certo e deu errado. Que tristeza, né, Silvano? Eu acho que talvez nunca se houve, que eu tenha como vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior do que aquele que eu vi. 200 e tantas mil pessoas em silêncio. Eu acho que nem se morresse um presidente não teria tido aqui. Você acredita que o Brasil morreu um pouco naquele domingo? Não digo que morreu, mas que sentiu que passou uma tarde fúnebre, passou. Isso não tem a dúvida, que eu senti na própria carne, conforme eu relatei aqui dos cachorros. Então essa é uma verdade. O Brasil silenciou. Silenciou mesmo. Só acordou no dia seguinte com um pesadelo. A descontos ainda, cobrou friaça, cabeceou Jair, marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Que sentimento o senhor deixou o Maracanã naquele final de tarde? Parece que é claro que é uma frustração muito grande, né? Uma frustração muito grande de você pensar em tudo que tinha pela frente e de repente viver aquilo em 90 minutos. Quer dizer, todos os sonhos, todo aquele pensamento em que, poxa, eu vou ser campeão do mundo e tal. Quer dizer, a única coisa que faltava na carreira do jogador de futebol, que era o ápice. Então, aquilo realmente pesa na balança. Aonde eu morava, em Ramos, existia uma avenida que tinha mais ou menos 18 casas, 9 de cada lado, uma avenida. No meio tinha um jardim. Essa avenida, nesse dia, no meio da avenida, foi posto mesas com comida que o sujeito pensasse de todo tipo de comida que tivesse. Tinha ali em cima e embaixo tinha bebidas. Então nesse dia, quando eu passei por ali, com o meu carro, quando eu passei por ali, eu vi uma cena que chocava, até chocou a gente, que havia tido um ventozinho assim que descobriu aquela comida toda, peru, porco e tudo. Era comida da festa. Era comida da festa, festejar o título. Então havia aquilo, então o vento tirou aquelas toalhas que estavam em cima e até os cachorros que estavam todos assim olhando, não se animaram a subir na mesa para comer. Quer dizer, então isso aí parece que
calor fundo na gente, a gente olhar para aquilo, aquela porção de comida ali, e os cachorros olhando, não avançar. Quer dizer, dói para a gente olhar aquilo, né? Porque tudo isso aqui, quer dizer, ficou tudo aquilo ali. Ninguém comeu, ninguém bebeu, nada. São cenas que às vezes ficam no fundo gravado na mente da gente, né? Isso o senhor não esquece jamais? Ah, não, isso eu não esqueço jamais. A derrota e mais especialmente o gol de Didia dividiu o Brasil. Parecia que havia um país antes e que surgiu outro depois do gol. Este novo e dramático Brasil que emergiu da tragédia nasceu sob o estigma do trauma e logo elegeu um culpado. 43 anos e 7 meses separam este homem da grande tragédia brasileira. Mas ainda hoje a vida de Moacir Barbosa está ligada de forma dramática à história daquele Brasil e Uruguai. Foi por causa dessa marca que Barbosa veio morar aqui na cidade Oceã, pertinho de Santos, no litoral paulista. Ele deixou o Rio de Janeiro, onde morava há quase 50 anos, justamente no dia do jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias de 93. Impedido pela comissão técnica de conversar com os jogadores na concentração brasileira, Barbosa resolveu viver longe das humilhações. Hoje, Moacir Barbosa é um senhor tranquilo que passeia com calma pelas ruas da cidade Oceã. A paz parece ter voltado a morar no coração deste homem marcado, mas ela é quebrada quando as lembranças de 1950 surgem à sua frente como um pesadelo. Eu não gosto de falar e nem de comentar isso, exatamente por causa dessa razão, que é a falta de respeito ao jogador, não à pessoa humana. Ao jogador, há essa falta de respeito, porque você acha que ser vice-campeão do mundo não vale nada. Quer dizer, aqui no Brasil, agora em outros países vale. Agora aqui não vale nada. E ser vice-campeão do mundo não tem valor. Seu Barbosa, mesmo 44 anos depois daquele Brasil e Uruguai na final da Copa 50, o senhor ainda é marcado assim Às vezes sim, porque ainda há pouco tempo nós estávamos num bar aonde eu frequento e um cara veio e veio falando, mas em 1950, tá, eu digo, olha, meu filho, acabou a conversa aí. Porque eu falei para ele, eu me reportei a ele o seguinte, eu digo, olha, as leis de condenação aqui no país, quanto é? A maior condenação, quanto é? É 30 anos, né? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. Eu digo, então nós estamos com 43 anos, e eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais. Então eu não tenho razão para discutir consigo, nem para dar uma explicação. É certo? Porque eu acho que não. Por que eu vou dar uma explicação para ele? Eu não sou um criminoso vulgar, né? Então eu não vou dar explicação a ele. Eu acho que ele não merece explicação, porque ele me cobrar uma coisa depois de 44 anos, eu acho que ele não tem direito a isso. Então eu não dou explicação. Então eu prefiro me calar do que discutir, porque eu não vou explicar nada a ele. Eu não vou retornar aquilo que já se passou. Então não tem problema nenhum. Então eu prefiro, para não ser deselegante, então eu prefiro não comentar. Mas, seu Barbosa, o senhor acha mesmo intimamente que o senhor cumpriu 30 anos de pena? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que 30 não, porque até hoje eles falam, né? Então foi mais de 30. Então são 44 anos. 44 anos. Então eu acho que eu tenho o direito de, pelo menos, dormir tranquilo. Negro, cabelo já branco, 73 anos de idade, Moacir Barbosa ainda vive debaixo da sombra da injustiça. Talvez seja mesmo difícil apagar a marca da derrota na Copa de 50. Mas o que jamais será apagada é a história de um dos maiores goleiros que o futebol brasileiro teve. Logo depois da Copa do Mundo, Barbosa foi escolhido pelo jornal A Gazeta Esportiva como o goleiro da seleção do Mundial. Ainda em 1950, Barbosa voltou a ser campeão carioca.
Ganhou também os títulos de 52, 56 e o do Supercampeonato de 58. Eleito pela Crônica Esportiva como o melhor goleiro do torneio Rio-São Paulo de 59, Moacir Barbosa deixou o seu Vasco da Gama e jogou ainda pelo Santa Cruz do Recife, pelo Bom Sucesso e pelo Campo Grande. Barbosa parou de jogar em 1962, aos 41 anos de idade. Esses 21 anos de história fazem da vida de Moacir Barbosa uma das mais ricas do nosso futebol. Tá aí, doutor Luiz, a gente acompanhou um momento brasileiro, vendo os personagens do campo, em especial Barbosa, né, por causa daquele gol. Essa é uma matéria que foi produzida pela Rede Cultura, cedeu pra gente, a gente agradece, e já é um documentário antigo, mas aquele momento que a gente percebe, um momento de extrema tristeza, mais de 200 mil pessoas no estádio do Maracanã. E o senhor era uma dessas 200 mil pessoas. Ouvimos lá o Didia, Barbosa, outros jogadores, tanto da seleção brasileira como do Uruguai, documentário de alguns repórteres, personagens que estiveram dentro do gramado. Agora, e a arquibancada? Ninguém lembra de falar dos torcedores, aqueles que estavam lá. A gente vê as imagens, a gente reproduz algumas imagens, a gente vai falando com o senhor e vendo algumas imagens daquele público. A gente sabe, aqui eu estava pensando, dentro daquelas 200 mil pessoas, estava o senhor aí, presente, doutor Luiz. Como é que foi essa história? Fala pra gente, como foi o sentimento do brasileiro antes do jogo, durante e depois? Olha, Paulo, esse documentário, ele me trouxe muita recordação. E focalizando, digamos, a questão dessa derrota, acontece que o Brasil vinha numa ascensão de vitórias e com goleadas. Ganhou para a Suécia de 7-1, para a Espanha de 6-1, só goleada, né? Pois é, vinha nessa ascensão. E, por mais interessante que se possa imaginar, já tinha feito o primeiro gol para a vitória da Copa do Mundo, né? Então, todo o espetáculo, vamos dizer assim, de preparação para essa comemoração estava sendo muito grande, mas muito grande mesmo. Ora, você pode imaginar que com tudo isso preparado, com um gol inicial para a vitória. A 2 minutos do segundo tempo, né? E aí acontece um desfecho desse, aquilo foi uma gota d'água gelada em todos esses que lá estavam e naqueles outros que assistiram. Então, o que eu quero dizer, eu, por exemplo, tive a oportunidade, os portões deveriam abrir mais ou menos no meio-dia. A gente já tem imagem do portão aí, logo no começo. A quantidade de pessoas, né, de assistentes lá no campo era muito grande. Então ia abrir. Eu me lembro bem aí, que eu cheguei lá. Essa é a abertura, o portão do Maracanã. Exatamente, é isso aí. Aí o pessoal chegando. É verdade. Eu sei que eu cheguei por lá por volta de umas 11h30, mais ou menos, com a pessoa que estava comigo, e onde eu estava na casa desse parente, lá na rua Senador Vergueiro. Aí era a fila de entrada, né? É, e também ali ainda tinha um pior naquela época, porque a Geral, ela não tinha, digamos, declives, e para que você pudesse ter uma percepção... Era tudo no mesmo plano, né? Tudo. Nesse, por exemplo, nenhum dos jogos, eu me lembro bem que eu terminei para Geral porque eu não conseguia... Na onda eu terminei entrando na Geral. O senhor não foi só para esse jogo, não? Não deu, não. Esse eu estava na arquibancada, né? Tínhamos levado um farnelzinho e tal, e entramos aí e ficamos aguardando essas horas todas para que esse jogo reiniciasse. Na verdade, é indescritível você poder dizer o que passou,
Porque é isso que eu digo a você, o sofrimento foi tão grande que, como se diz numa linguagem assim meia popular, se houvesse o caso de uma mosca passar e você ouvir o barulho. Eu vi a Porque senhora chorando. foi realmente uma tristeza muito grande. E você ainda continuar pelo todo o trajeto. E eu ainda tive uma outra coisa que ainda chocou muito mais. Estava eu lá na rua, meu primo, ele morava na Senador Vergueiro, ele ainda tem, eu acho, um apartamento lá, e ficava próximo ao Hotel Paysandu, aonde estava o pessoal do Uruguai. E você há de convir que a festa lá no Hotel de Paysandu, perto dali, você passava e sentia aquela tristeza e contrastando com a alegria do Uruguai, né? Infelizmente, isso realmente ocorreu, né? E acho que esse sentimento perdurou por muito tempo, porque não era possível se esperar este resultado. Eu, ao ver esse depoimento do Barbosa, rapaz, eu ainda lamento o que ele passou, não no sentido de comentários disso ou daquilo, eu quero dizer do íntimo dele. Do íntimo dele. Foi campeão depois, e essa coisa toda. Continua a história dele. Mas essa história, esse sentimento, é difícil de apagar. O senhor vê que ninguém lembra que ele foi campeão. Exatamente. Do Santa Cruz, Exatamente. do Vasco. Exatamente. Só lembra que ele Isso, foi o goleiro da final da Copa de 1950. Exato. Agora, eu não me recordo, assim de pronto, porque que ele tivesse sido, digamos, o causador da derrota. Eu não me recordo disso, né? Porque negócio de futebol depende também da defesa, dos outros componentes, né? Que deveriam ter contribuído para que o Gigi pudesse... Que a bola não chegasse até o goleiro. Exatamente, para poder fazer aquele gol, né? Mas que realmente foi uma tristeza, foi muito grande. Doutor Luiz, essa Copa do Mundo, ela marcou algo que foi depois da guerra, né? Teve a guerra, a década de 40 foi marcada pela guerra, Isso. a Segunda Guerra Mundial, e o mundo ainda estava... O mundo precisava de uma alegria, né? O planeta precisava de uma alegria, porque a gente veio de momentos difíceis da humanidade. E tem essa Copa no Brasil. O brasileiro já apaixonado pelo futebol, né? E a seleção brasileira. Mas o senhor morava em Salvador. Era estudante de medicina. E aí foi lá para assistir esse jogo. E aí o Brasil faz essa Copa onde os brasileiros acreditavam bastante. E o que o Brasil tirou de lição, doutor Luiz, dessa derrota de 1950? A avaliação que o senhor faz acompanhando depois os destaques do Brasil. Depois o Brasil foi campeão 5 vezes do mundo. O que aprendemos com essa derrota? A gente sempre aprende, né? Olha, eu acho que essa derrota, e você tem a lição, é que você nunca deve se convencer antecipadamente que é o campeão. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas e jogadores, e a gente está vendo isso comumente, as pessoas às vezes ficam imbuídas que realmente vão ser os campeões e tal, e no fim as coisas não ocorrem, o time não dá toda a produção que poderia dar. Então, tem esses componentes psíquicos, né? E que influenciam negativamente para que você tenha uma produção maior lá dentro, digamos assim, do cenário futebolístico, né? Até porque diz que o futebol só termina depois do quarto capítulo. É claramente. Ninguém é campeão de vez, exatamente. Né? E aí que surgiu, doutor Luiz, esse ditado diz que o futebol é uma caixinha de surpresa. Depois desse jogo, o Brasil não vai. Porque na verdade, às vezes você tem também muito isso e você sabe que hoje ainda acontece isso. Às vezes essa sensação que você tem de vitória
esquece que o adversário pode trazer essa surpresa que é estar, entendeu? Agora, o que eu acho é o seguinte, viu, Paulo? Foi realmente uma coisa dramática, né? Foi uma coisa dramática e o país sofreu muito com aquela derrota. Eu estava lá na arquibancada torcendo, né? Agora, eu queria só fazer uma digressão. Esse programa e essas imagens me trouxeram muita recordação. Imagino. Recordação, inclusive, porque quando eu fui, me encontrei com o meu irmão, que era agrônomo daqui, mas ele estava lá de férias, já no Rio antecipadamente. E eu jovem, né? Terceiro ano de medicina. Isso foi em junho, mais ou menos, que é sempre a Copa do Mundo é nessa metade do ano. E me encontrei com ele mais 18 anos mais velho do que eu. Foi no dia 24 de junho e 16 de julho. Pois é, então. Eu me encontrei com ele lá e tal, tivemos momentos agradáveis, né? Saí com ele em alguns lugares, né? Que a gente não conhecia assim muito o Rio, que eu tinha passado no Rio lá pelos idos de 47, mas foi frustamente. E então, e das pessoas, desses parentes, que nos hospedou, certo? Eles nos hospedaram, vamos dizer assim, lá na sua residência. Então é uma recordação muito grata. O senhor lembrou bem, doutor Luiz, eu estou vendo também aqui, que foi o maior público da história das Copas do Mundo. E isso trouxe essa recordação do senhor. O senhor foi para o estádio com o seu irmão do senhor ou foi sozinho? Não, eu fui com uma esposa do meu parente. Onde eu fui com ela. Ela me levou, era professora lá do colégio importante lá e tal. E aí nós fomos, né? A gente conversa também, a gente volta daqui a pouquinho com algumas imagens dessa época do senhor, a gente vai acompanhando. O senhor tinha quantos anos nessa época? Hein? Tinha quantos anos na época? Em 1950? 1950. Eu sei lá, a vida já está tão longe que é preciso arranjar uma maquininha para poder... Doutor, estamos aqui com o doutor Luiz Moreira, diretor-presidente aqui do Canal 9, e ele testemunhou, né, a derrota do Brasil diante da equipe do Uruguai. Não que a gente aqui, nesse programa, a gente fala da questão das derrotas, mas sim que aprendemos, né? Tanto que depois disso o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, em 58, né? Foi campeão depois. Parece que ele já tinha ganho uma Copa antes daquela... Não, 58 foi a primeira Copa do Brasil. Exato, então foi. Que ele foi campeão 58. Do mundo pela primeira vez. De lá pra cá, porque é considerado o melhor futebol. Foi uma outra anterior. Ele chegou perto. Que tem foi vice-campeão. Eu me lembro bem que ainda se passavam as fotografias e tal, daquele campeonato e tal, entendeu? Nessa época o governo do Brasil era ditadura militar? Que comandava o país nessa época? Não, naquela época era... Já era o Estado, Getúlio veio falecer em 55, né? Foi quando ele se suicidou, sei lá o que é que ocorreu. Então foi em 55 e nós estamos falando de 50. Eu acho que realmente era ele que era ainda o presidente da República. Aquele sentimento da torcida brasileira para chegar ao estádio com a campanha do Brasil dando 6 na Espanha, 7 em outros times, era absolutamente jogando dentro de casa e indo para a final, obviamente time mais forte. O time tinha tudo para ser campeão. Mas acredito que a atmosfera, a publicidade em todo o Brasil se dava com o Brasil campeão. Aí a gente tem a tabela da época, né? Inclusive, a gente tem umas imagens interessantes aí, doutor Luiz, da Copa do Mundo. A gente tem essas imagens, a gente vai passando aí. Esse ali é a imagem dos confrontos, né? Tivemos equipes, inclusive a Índia desistiu da Copa, né? A Índia era uma das equipes que também estava nessa Copa do Mundo. A Turquia... a Escócia, a Índia. Aí o ingresso do doutor Luiz Moreira, tá aí, tá vendo?
Esse Era ingresso que a gente verdade. recuperou, que o doutor Luiz Moreira entrou lá no estádio do Maracanã. Interessante, né, doutor Luiz? Ali tem a marca da CBD, é isso? Sei lá, rapaz, É eu camarote, nem me lembro mais dessa coisa, viu, pelo passado, né? E essa é a bola danada que a gente ficou sofrendo do jogo. Essa era a Copa do Mundo, a Copa que o goleiro... Imagine. Aí aquilo Bom, faz e imagens. você há de convir que a grandeza do Maracanã, É aí, ó, rapaz, as imagens aí você do Maracanã. precisa ver, porque não existia isso no mundo. Era o maior estádio do mundo. Pois é. Eu acho que continua Sabe, sendo, você né? vê, por exemplo, botou lá 200 e tantas mil pessoas, que não tinha mais lugar, né? Sentado era difícil, né? Então, teve essa parte toda que nós estamos aqui relatando, né? Eu até estava me lembrando aqui de um amigo nosso, né? O nosso Edísio, que disse assim: bom, eu também era pequeno, mas eu também senti isso de perto. Essas coisas às vezes ocorrem, né? Eu fico imaginando assim, doutor Luiz, a gente aqui, acompanhando as imagens, a gente já percebe, há uma frustração, mas a gente não tenha sente. dúvida. E imagine o senhor que viveu, que esteve lá. E é bom a gente ter esse relato vivo de quem esteve no estádio, torcendo. Estive no estádio e tive próximo às comemorações dos uruguaios, lá do Hotel Paissandu, bem perto onde eu estava, digamos assim, acolhido. Quando terminou o jogo, a gente daqui a pouco vai ver as imagens aí da festa do Uruguai. A gente tem as imagens. Naquele momento, a gente queria que a nossa produção botasse no ponto, a gente conversa com o senhor. Qual é o sentimento? A gente percebe que estava em silêncio. O senhor disse que se uma mosca passasse, a gente ouvia. A gente viu o relato do Barbosa que falou que a festa, nem os cachorros queriam comer a ceia lá que eles tinham preparado para aquilo. E aí a festa deles aí, doutor Luiz, da hora do gol, essa vibração, o estádio é tudo calado, né? O senhor ficou acompanhando ele essa festa aí, dele, essas imagens? Claro, você estava. Depois você demorava um pouco de sair, porque 200 mil pessoas não tinha como sair rápido. Muita gente, né, para poder se deslocar. E o sorriso deles ainda, você ainda viu no hotel, né? É verdade. Depois lá no hotel foi uma coisa muito séria, rapaz. E a impressão que o povo não arreda pé, né, doutor Luiz? Até porque o empate dava o título no Brasil. Não, ficou difícil, né, pessoal? E a saída foi aquele sofrimento só, sabe? O senhor levou quanto tempo para sair desse estádio? Ninguém nem comentava, todo mundo calado. Uma multidão em silêncio. Foi uma situação de silêncio total, viu? É uma recordação muito importante. Muito mesmo. O senhor dá para ir a gente aí, chorando as pessoas, né? Ali você viu o torcedor brasileiro. Vai me focalizar. Eu acho que eu vi o senhor ali, viu? Eu acho que tem uma imagem ali que eu vi o doutor Luiz ali, a gente com esse Tudo é possível. Você vê que são imagens raríssimas e a gente consegue recuperar e vendo a alegria dos uruguaios. É fantástico a gente poder ter essa... E esse documentário aqui, vamos dizer assim, documentário dentro desse programa do senhor, é porque o mais importante disso é que a gente sempre viu o relato dos jogadores. Você vê que a gente já começou a ver do Barbosa, de outros jogadores, agora estamos vendo uma pessoa que foi testemunha, que acompanhou aquele sofrimento brasileiro. E a gente percebe o seguinte, que além do choro, todo mundo calado, o dia seguinte, no mínimo, foi de uma grande ressaca. Né? Ressaca de tristeza. É. Uma ressaca de tristeza, porque tudo estava preparado para o contrário. Né? Ressaca de alegria. Doutor Luiz, e a organização na época? Era uma boa organização? Para se ter acesso ao estádio, tinha mobilidade? Porque hoje a gente tem um grande problema, a gente vai ver daqui a pouquinho a imagem da Fonte Nova, e a gente queria saber o que foi a Copa do Mundo lá atrás, o que o senhor acompanhou de 1950, e o senhor vive essa expectativa, até que o senhor está lúcido, tem programas aqui, entrevista também a respeito da Copa do Mundo. Como era aquela época a organização para a Copa? Eu acho que, bom, você tinha um deslocamento que não era assim tão fácil pela afluência, que era muito grande. Mas você ali no Maracanã dava oportunidade com várias saídas e com isso você conseguia se deslocar
Não com essa facilidade pela a quantidade de pessoas, mas deu para se sair com Hoje aquela tá mais difícil, né? tristeza. Tá Hoje tá mais difícil. muito mais difícil. Vamos ver as imagens agora do estádio da Fonte Nova, como se prepara Salvador. Agora o senhor não vai precisar ir para o Rio de Janeiro. Vai ser jogo aqui, inclusive esse ano. Louco. Vamos acompanhar as imagens aí da Fonte Nova? O céu está ficando bonito. Está ficando bonito essas imagens, essa animação. A gente percebe que hoje não se tem mais estádios como antigamente. 200 mil pessoas foi o que o senhor viveu no Maracanã. Né, reduziu porque tem televisão hoje, eles né? estão reduzindo, é verdade. Naquela época a televisão não se tinha essas transmissões ao vivo. O rádio exato, era difícil. Era onde a gente acompanhava tudo. Era verdade, era verdade. E aí a gente vê as imagens, você vê que muda totalmente. A gente já pegou aí como exemplo o estádio da Fonte Nova, que se prepara para isso. Receberá o quê? 56 mil pessoas para assistir o jogo na arena. O senhor esteve com 200 mil pessoas no estádio. Tinha mais de 200, né? Tinha mais de 200, que a gente em pé, uma quantidade muito grande. Oficial foi 200, né? E a gente percebe isso. O sentimento do pré-Copa do Mundo que o senhor viveu nos anos anteriores, em 1948, hoje, né? Hoje a gente antecede, o ano que vem já é o ano da Copa do Mundo. Esse ano, 2013, temos a Copa das Confederações. E em 1949, qual era o sentimento? É o mesmo que estamos tendo hoje? Porque antes, nessa Copa de 1950, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo foram as sedes da Copa do Mundo. Salvador tem essa oportunidade de ter um estádio desse, moderno, magnífico, porém a gente esbarra na mobilidade urbana. O sentimento hoje que o brasileiro tem é mais ou menos igual ao que o senhor viveu em 1949, um ano antes da Copa do Mundo? Olha, eu acho o seguinte, o sentimento nosso, e agora, digamos assim, também da mesma forma, de uma vitória, é o nosso sentimento. Quanto eu estou com receio dessa história da Fonte Nova, é da questão dos deslocamentos. A mobilidade. Porque, embora sejam 50 e poucas mil pessoas, mas podem afluir muito mais. Não é? E até agora nós estamos, digamos assim, presos à situação que nós vivemos. Né? Você veja, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo rápido. Só porque está se fazendo essa obra e que diminuiu um pouco aquela afluência, você está vendo o engarrafamento que está acontecendo hoje. Você passar ali pela Fonte Nova está sendo um sacrifício. Né? Tá certo que está ocupando metade de uma pista. Agora, hoje, a população que nós temos, o sentimento do futebol, aqueles que realmente gostam de ir assistir, tem que realmente dar um preparo muito bom essas vias de acesso lá para a Fonte Nova. O senhor acha que a gente tem tempo hábil para isso? Um ano? Eu estou achando muito pouco. Alguns meses? Eu estou achando muito pouco. Mas eu acho que esses idealizadores, eles devem sair para uma situação que não seja ideal, mas que, digamos, vai minorar um pouco a situação para não ser aflitiva. Esse é o meu sentimento. Né? Agora, tem uma outra coisa. Eu só espero, como você e todos nós que gostamos do esporte e do futebol, que com essa mudança da CBF, trazendo técnicos que nós já apreciávamos porque realmente tiveram as suas vitórias, e mais coordenadores e tal, que a gente possa começar a pensar numa solução com a seleção, porque até agora, se me perguntarem se nós estamos certos que a seleção vai chegar à final, eu vou dizer que não. Isso a gente queria saber, o sentimento do senhor. Em 49, o torcedor acreditava na seleção? Acreditava. Aí é que está, acreditava. Já o torcedor de hoje Brasil, não acredita tanto. O Brasil vinha numa ascendência daquela forma que... Né, de escolas arrasadores, né? Luiz Felipe Scolari foi o último campeão que o Brasil teve, né? Que deu pra gente o pentacampeonato.
o senhor achou que o nome dele era ideal, esse momento seria interessante ter um técnico experiente, que já é campeão do mundo, que já treinou seleções fora do país, que já tem uma visão de uma competição como a Copa do Mundo, diferente do Mano Menezes, que acabou saindo? Eu acho, está compreendendo, que ele tem um carisma diferente. Não sei por que transmite, não é? Ora, se ele transmite a nós, que somos os assistentes, eu tenho a impressão que para os jogadores também transmite essa mesma coisa, essa mesma confiança. E me parece que ele é assim, muito dado. Liderança. Eu, no meu entender, o Filipão, como todos nós chamamos, ele é um líder. Ele é um líder. E tem que ser, né, o técnico. Agora, doutor Luiz, o futebol mudou muito, né? Na época de 1950 para cá, hoje é mais comercial. Inclusive a seleção de 82, a gente foi desclassificado por questões de premiação, que estava discutindo o que era que ia ganhar se fosse para a final. E aí a seleção teve um problema interno, que faltou esse líder que tem hoje o Filipão, na seleção brasileira. A gente sai de um futebol arte, de um futebol apaixonante, para um futebol extremamente comercial. Isso é verdade. O senhor acha que isso atrapalha a relação entre torcedor e clube, até porque hoje o cara joga pelo que ele vai ganhar, não pela camisa que ele vai vestir? Eu acredito. Eu acredito que aquela questão de brasilidade, ela não pesa de uma maneira tão grande como era no passado. Antigamente se tinha mais. Então, por isso que aquele baque de 1950 a gente não esquece até hoje. Você vê que o Brasil já perdeu outro, já foi vice-campeão contra a França. É verdade. Mas o sentimento da Copa, não porque será no Brasil, mas eu tenho impressão, o senhor que já viveu mais Copas que a gente, a impressão que a gente tem que a Copa de 1950 foi aonde sentimos o maior baque no coração. Ah, com certeza. Com certeza foi muito grande, viu? Muito grande mesmo. Você ficou como vice-campeão, mas pela ascensão do time, como estava se comportando, era para ser campeão. Estamos falando aqui com o doutor Luiz Moreira, e aí revivendo o que foi a Copa de 1950, ele que é uma testemunha viva do que aconteceu, era uma daquelas 200 mil pessoas que estavam lá no estádio do Maracanã e viu aonde o Brasil sofreu aquela virada diante da equipe do Uruguai 2-1. O Uruguai que também, doutor Luiz, venceu uma Copa do Mundo anterior, venceu essa e acabou. Não foi mais para lugar nenhum. Aí a gente analisa uma coisa. Às vezes, quem ganha perde e quem perde ganha. Por que isso? Porque o Brasil, depois daquilo, foi campeão 5 vezes. O Uruguai só ganhou no máximo uma Copa América e acabou. E essa derrota acabou ajudando a gente a profissionalizar o nosso futebol, ou a gente começou a vestir, encarnar essa camisa amarela da seleção brasileira, inclusive de amarelo hoje, em homenagem a isso. Essa derrota, de um lado, é muito triste, mas a impressão que eu tenho, doutor Luiz, não sei o que o senhor tem, que depois dessa derrota a gente aprendeu muito e criamos seleções mais competitivas. Não, isso é um fato, por um lado, né? Mas, na verdade, hoje, também você há de convir de que a gente não pode fazer muita coisa de comparação com o Uruguai, não é? Porque eu acho que eles são os heróis. Porque se você comparar a população de um país como é o Uruguai, que, se não me falha a memória, 3 milhões e tanto, eu estou dizendo um número que eu não tenho certeza, né? Não sei se chega a 4 milhões, eu acho, né? E que chega a quase 190 milhões, quer dizer, você tem, digamos assim, mais possibilidade de conseguir um plantel bem mais efetivo do que o tal. Agora, também tem essa outra parte comercial, que mexe muito com o sentimento e que não é o mesmo. Vamos ver só algumas imagens, ainda chegando ao final do nosso programa. Vamos só viver mais um pouquinho, vendo as imagens aí do estádio Maracanã.
E se a gente consegue localizar o Dr. Luiz no meio daquelas pessoas chegando ao estádio ali, É verdade, Paulo. Ele que viveu aí na entrada do Maracanã, um momento a ser guardado, e o senhor falou que hoje é um momento de recordações. Muita de fato, recordação. Eu espero que tenha te trazido também boas recordações. Muitos marinheiros ali, né? Fardado, ia pro estádio, Muito. E aí a gente vê as pessoas adentrando ao Seria estádio. muita coisa. Agora eu quero aproveitar essa oportunidade, Paulo, por lhe agradecer, né, por esse momento desse bate-papo, esse testemunho e essas lembranças tão caras que vieram à minha mente. Viu? Muito obrigado. Não, a gente agradece, senhor. A gente continua aí os últimos instantes aqui do programa, né? A gente grava o programa, o seu primeiro programa do ano, o nosso primeiro programa do esporte. E o que nos resta, doutor Luiz, a gente põe as imagens aí de fundo do Maracanã, e o gol, o senhor estava ali no meio, né? Para localizar o senhor ali tá meio difícil. Tá difícil. Aí o placar, a gente viu o placar. Aí o Brasil estava pensando... Eu não me lembro mais nem qual foi o lado. O Brasil jogou de branco, foi? É de branco, é o Uruguai que joga com a... É, de branco, o Brasil. Não me recordo mais. Aí Eles estavam com a camisa, aquela camisa costumeira dele, né? Eu acho, de azul e... Aí o Uruguai, o gol de virada do Didier, e aí o desespero do torcedor brasileiro, que a gente espera que na Copa do ano que vem não aconteça e não apareça nenhum Uruguai. Aí o pessoal chorando, muito triste, muito triste. Mas, doutor Luiz, queria agradecer a sua presença aqui conosco, espero que venha outras vezes, eu acho que foi de grande valia, eu acho que para a televisão brasileira o senhor representa uma página da nossa história, e eu tive o privilégio de ter entrevistado e poder absorver o seu sentimento, que viveu aquele momento no estádio do Maracanã, e eu espero acompanhar do seu lado a Copa do Mundo aqui o ano que vem. Tá certo, é um sentimento muito bom. Muito obrigado, Muito doutor? obrigado, Paulo. Muito bem, batemos um papo aqui com o doutor Luiz Moreira, falando da Copa do Mundo de 1950, e a gente está aí à véspera de uma Copa do Mundo. Um abraço a todos. Sexta-feira estaremos de volta com outras informações do esporte, falando também sobre Bahia, sobre Vitória, expectativa do que será o ano de 2013 para o esporte, não só do Bahia, não só do Vitória, mas o esporte amador, o esporte olímpico, como fica a partir de agora o esporte na Bahia, independente do futebol, mas as outras modalidades esportivas. Queria agradecer em especial os desportistas, a vocês de várias modalidades que nos acompanham, e a todos um feliz 2013. E com fé em Deus estaremos juntos, levando sempre as informações para você com imparcialidade, com a visão bilateral dos fatos que a gente tem aqui no Canal Norte. A todos, um feliz 2013 e estaremos juntos agora na Copa do Mundo, eu ao lado do Dr. Luiz Moreira, acompanhando também as emoções dessa competição. Se Deus quiser. Um abraço a todos, tchau, tchau.